Indo para o que interessa. Está com a sua Bíblia aí? Só 3 pessoas. Está com a sua Bíblia aí? Sim. Gênesis capítulo 25. Abra comigo aí, por favor. Gênesis no capítulo 25. Hoje nós vamos dar mais um passo em direção ao rumo do fim da nossa série sobre famílias imperfeitas. Eu não sei você, ou se você teve a mesma experiência, mas eu me encontrei em algumas famílias aqui. Aconteceu com você também? As imperfeições a partir da queda, a partir de Abraão, como vimos semana passada, e talvez você se encontre hoje também. Na verdade, eu queria pedir que você escutasse hoje essa mensagem, que é uma daquelas em que nós podemos cair à tentação de ouvi-la pensando: ai, se o meu tio tivesse aqui, ai, se meu irmão tivesse aqui para ouvir hoje, ai, se minha mãe, se meu pai tivesse aqui. Mas meu irmão, se você está aqui, é porque a agenda de Deus estava lá escrito, que você ia ter que ouvir essa mensagem hoje. Escute com o seu espírito aberto para uma autoavaliação. Pode ser? Vocês topam? Gênesis capítulo 25, nós leremos do verso 19 ao verso 34. Hoje uma porção um pouquinho maior, mas uma história inclusive que você conhece muito bem. Mas acompanhe e leia com atenção. Se você achou, diga aí: achei. Está no caminho, faz um sinal. Nenhum sinal. Gênesis 25, a partir do verso 19, diz o seguinte: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e a irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferira Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que nesse momento, Pai, diante da Tua palavra e pronto, Senhor, para entender o que é disso aqui que tem a ver comigo e com os meus irmãos, Pai. O Senhor trabalha o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, Pai, fugindo do pecado da autodefesa, mas prontos e preparados para entender, Pai, o que o Senhor precisa que nós mudemos a partir dessa noite à luz da Tua palavra. Encontra, Deus, os nossos corações sedentos por ouvir a Tua voz nesse momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós temos trabalhado como título nessa série, não textos muito corridos, mas ao contrário, nós temos trazido palavras específicas.
E a palavra de hoje que nós queremos que você grave no seu coração é essa, é a palavra conflito. A primeira foi queda. A segunda, domingo passado, foi bênção. A sua casa é alvo da bênção de Deus e ela se espalha por meio da sua família. Foi isso que aprendemos? Foi isso que aprendemos? Está bem difícil. É isso que aprendemos, gente? Que nós lemos Gênesis capítulo 10, não foi? Não, foi 12. Se lembre, volte no YouTube, aproveite lá. Então, a primeira palavra foi queda, lembrando do momento em que a família de Adão e Eva passaram e essa maldição que veio a partir deles a toda a humanidade chamada pecado. Depois, em Abraão, nós vimos que a bênção de Deus encontra as nossas famílias. E apesar das nossas imperfeições, como a família de Abraão foi, a nossa também é, nós somos alvos da bênção de Deus. E porque nós somos abençoados, nós agora somos meio de compartilhar essa bênção a partir da nossa família. E hoje a palavra que cerca o nosso texto é essa palavra conflito. Qual família aqui nunca passou por um conflito? Levante sua mão. Que família, talvez, nos dias de hoje, não tenha nenhuma tensão nos relacionamentos? Levante sua mão. A sua, Lu? Não, está coçando a cabeça. Eu já ia glorificar a Deus pela sua vida e descobrir como é que faz. A tensão nos relacionamentos nada mais é do que quando você está no casamento de alguém da sua família. E aí você está ali na mesa, geralmente está o seu núcleo mais perto, né? Você, esposa, pais, enfim. E aí quando de repente você olha para a porta de entrada do casamento e vem aquele tio, aquela tia, ou aqueles primos, que quando você os vê entrando no ambiente ali de festa, sua primeira reação não é abrir um sorriso, mas quando você vê o titio, titia, vovô, seja quem for, chegando na festa, você olha e fala, vixe, olha quem chegou. Aí você, dá aquele chutezinho, aquele toquezinho por baixo da mesa, ali na perna de quem está perto de você e fala, disfarça, mas olha quem está vindo. E a pessoa olha, dá aquele sorrisinho, aí você se levanta, cumprimenta, e quando a pessoa vira de costas, foi embora, não ficou me perturbando. Que família nunca viveu isso? É praticamente impossível. Quando nós recebemos essa maldita herança do pecado nos nossos corações e precisamos conviver com essa realidade, nós também trazemos entre nós algumas questões que têm mais tendência a brotar no meio das nossas famílias, como, por exemplo, você se entender ser o dono da verdade. Talvez esse seja um dos pecados que todos nós cometemos em muitos tempos. Nós somos os donos da verdade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós é quem somos os juízes das decisões e das vivências de pessoas da nossa família que nem fazem justiça à nossa casa, mas a gente tem que meter o bedelho na casa do irmão, do primo, do tio, ou quando os filhos saem de casa, os filhos com os pais, ou os pais com os filhos, porque no fim das contas a gente sabe o que o outro devia fazer. Nós somos os donos da verdade. Ou então nós caímos em um outro pecado, que é o pecado da autodefesa. E o que é esse pecado? É quando você tem qualquer coisa na sua casa, ou dependendo de uma situação específica que você viveu na sua casa, e você sabe, por exemplo, que uma outra pessoa é contra aquilo que está acontecendo na sua casa, e antes que a pessoa se dirija a você, você já fecha seu coração, porque você sabe que vai vir uma palavra não muito animadora da outra pessoa para você. Então antes de chegar para mim, eu já fecho meu coração, porque eu estou fazendo uma autodefesa, não me permitindo que o outro fale alguma coisa, porque eu sei que não vai me agradar. Então antes dele vir, eu já sou ríspido antes, que é para ele nem ter conversa comigo. Eu já dou um bloquear no WhatsApp, que é para ele saber que eu não estou aberto à conversa, não. E aqui eu preciso trazer um testemunho a vocês.
Como semana passada eu falei, hoje mais uma vez eu quero trazer a figura do meu avô aqui para vocês. Meu avô, cabra bruto do sertão do Sergipe, não aceita muita coisa. Eu já disse para vocês, para o meu avô, homem que usa sabonete é fresco. Porque homem de verdade toma banho com sabão de pedra, de coco. Da urca, aquele que corrói sua pele, sabe? Junto com a roupa. Meu avô era esse. Mas é esse ainda. Mas chegou uma época, inclusive isso já serve como sabonete, como shampoo, condicionador e creme. Tudo junto. Tá ali. O sabão de coco hidrata tudo. Ou desidrata tudo, né? Mas enfim. Chegou um tempo da minha adolescência, começo da juventude, que eu vi os meus amigos colocando brinco. Ou uns piercings que eram transversais aqui, né, na orelha e tal. Ou os famosos alargadores. E quando eu vi aquilo, eu comecei a achar a coisa mais linda do mundo, né? E pensei, eu quero pôr isso aí. Cheguei para o meu pai e falei, ô pai, eu queria colocar um alargador, posso? E ele falou, mas para quê, meu filho? Para que você quer? Eu falei, pai, porque eu acho legal, eu acho bonito, eu queria ter essa experiência, né? Minha mãe ouviu de longe e falou, se colocar eu arranco no tapa. Minha mãe já é mais carinhosa, né? E aí eu fui explicando para o meu pai, dizendo por quê, até que o meu pai pegou na minha mão e falou, você quer? Então nós vamos junto. Você que vai pagar, mas eu te levo lá, vamos? Eu falei, vamos. E fui. E coloquei 2 brincos, um em cada orelha. Aí foi passando um tempo, eu já achei que o brinco já estava um negócio meio ultrapassado e tal, comprei lá um alargador de 7 milímetros, lá que eu achava legal. Era uma dor insuportável de pôr aquele negócio. Aí coloquei a de 2, depois coloquei o de 3 e parei ali e fiquei naquele negócio. Comecei a trabalhar numa fábrica, e se você já teve esse contexto, você sabe que em fábrica não se entra com nenhum tipo de adorno, né? E aí eu descobri que o alargador era considerado um adorno. E aí já foi meu primeiro choque, né? Eu estava conversando com o Maurício e com o Eliseu ali no começo. Homem com adorno fica um negócio esquisito, né? Um adorno, enfim. Aí eu já me senti meio estranho, mas falei, quer saber? Vou deixar. Aí eu deixei uma orelha só, porque como eu perdi um no vestiário, não fui comprar outro e deixei para lá. Fiquei com um alargador só, e um dia, eu chegando em casa, meu avô tinha um Versalhes, homens que gostam de carro, um daquele Versalhes da linha Guia, que era ali o mais completinho da época, com aerofólio, roda de liga leve, lindo. E eu não costumava ver outros carros igual aquele Versalhes do meu avô. E aí eu cheguei em casa, desci do ônibus, olhei o carro, falei, nossa, carro lindo, parece muito com o carro do meu avô. E fui subindo para casa. Aí eu entro no elevador, chegou no andar do meu pai, eu abri e falei, nossa, tem alguém conversando, parece a voz do meu avô. Eu abri a porta de casa, era meu avô. Eu com um brinco nessa orelha, a porta de frente para ele, já cheguei andando de costas. Ô, avô, peraí, vou me trocar e já volto. Com a mão na orelha, saí correndo para dentro do quarto para tirar aquele negócio de lá, porque eu sabia que a hora que meu avô olhasse aquele negócio na minha orelha, o tempo ia fechar. Não adiantou nada meu avô ver, ou não ver, porque meu pai já tinha contado o que eu tinha colocado. Cheguei, meu avô, você acha que isso é coisa de homem, meu filho? Avô, mais ou menos. Se você aparecer com esse negócio em casa, eu arranco na peixeira. Tá bom, avô. A casa é sua, quem manda é você. A casa é dele. Mas o medo dele ver aquele negócio na minha orelha. Para completar, eu comecei a namorar com a Lê. E ela olhou para aquele negócio e falou, feio esse negócio, né? Falei, tá bom, convenceu. Tirei. O que a gente não faz na época do namoro, né? Para conquistar e tal. Nunca mais usei aquele negócio. Mas o medo que eu tinha do meu avô ver aquilo na minha orelha, e a reação que ele tinha, que ele viria a ter, me fez querer ver o diabo na minha frente, mas não ver meu avô. É autodefesa. A gente já se fecha, a gente já fica enclausurado, porque essas tensões dos relacionamentos acontecem, é herança do pecado, a gente vive com elas, a gente precisa lidar com elas e saber que, inclusive, as ações do pecado no nosso coração, de fato, geram muitos conflitos, porque, assim como nós vimos lá no primeiro episódio, isso já aconteceu com o próprio Adão e Eva. A primeira consequência do pecado na vida deles foi essa ruptura de relacionamento.
É uma ruptura de relacionamento de Adão com Eva e com o próprio Deus. Porque numa cajadada só, ele reclama: foi a mulher que caiu, mas foi a mulher que o Senhor é que me deu. O primeiro passo do pecado é um relacionamento já frágil, é um relacionamento trincado, é um conflito que aparece para nós e não teria motivo algum para nossa família não ser alvo também desses conflitos. A questão é, quando nós olhamos para as raízes desses conflitos que aparecem nas nossas casas, nós temos duas opções diante delas. Ou a gente olha dizendo: é isso aí mesmo, é assim que a vida funciona, é assim que a banda toca e vai ficar por isso aí. Ou a gente olha para essas raízes dos conflitos nos nossos relacionamentos, na nossa família, e a gente pode tomar uma decisão diferente, entendendo que agora que eu vejo essas fragilidades, agora eu já sei como é que eu vou agir diante delas. Agora eu já sei o que é que eu vou evitar. Agora eu já sei quais são os limites que eu preciso tomar cuidado. Eu já sei quais são as questões que trazem grandes dificuldades. Então, eu vou me afastar delas. E orando para que você tome essa segunda decisão, eu queria, dentro dessa história que a gente já conhece muito bem, encontrar algumas raízes conflituosas na vida dessa família e desses irmãos, e aprender lições que são importantes. Primeira coisa é que nós já olhamos e entendemos que o próprio veredito de Deus para essa família é que ela seria uma família conflituosa. Há uns 3 ou 4 dias lá em casa, o Mateus já deu um primeiro indício de mexida. A princípio, a Lê falou que estava sentindo um negócio estranho, sentindo como se fossem umas bolinhas. Já veio na minha cabeça, são gases. Não era. Foi passando e ela sentindo aquele negócio lá. E eu ali, amor, não quer tomar um Lufital, né? Enfim, não era gases. Porque depois ela compartilhou com a Laice, compartilhou com a Ju, e elas disseram: não, é mais ou menos assim, que fica mesmo um negócio meio estranho, mas dá para sentir. E um dia que ela, fora ali das linhas, comeu um pouquinho mais de açúcar, essas bolhas começaram a fermentar ali de novo. Ou melhor, meu filho começou a se mexer, né? De novo, agora com mais açúcar e tal. Eu pus a mão na barriga da Lê, bem no pé da barriga, e eu comecei a sentir uma movimentação ali. E é um negócio meio esquisito, né? É você, mamãe e papai. Você concorda comigo? Não é um negócio meio esquisito? Porque ao mesmo tempo que é muito bonito, uma vida que já está sendo gerada ali, parece que tem um alien dentro dessa barriga, se mexendo, e quando vai chegando, né, mais para frente, que você percebe os pés, você percebe a mão mexendo e tal. Teve um tempo da gestação da Larce que a gente via a cabeça do Luca mexendo assim certinho, e a gente olhando ali, né, não, Larce, que bonitinho, né, mas por dentro pensando: meu Deus do céu, que negócio é esse que está aí dentro? Se isso já acontece, e as irmãs que já viveram, ou a gente que já viu isso, e já é uma coisa diferente de lidar com isso, imagine uma verdadeira guerra dentro da barriga da senhora aí. Imaginem 2 gêmeos se atacando dentro da barriga. O desespero de Raquel foi tão grande que ela precisou ir consultar o Senhor para entender que raio de negócio que é que está acontecendo aqui dentro. O que é isso que está mexendo? E esse movimento estranho e assustador ao primeiro momento já era a raiz de um conflito na barriga dessa mulher. Pelos caminhos que Deus, na sua soberania e na sua onipotência, desenhou para a vida dessa família, Ele já tinha definido e contou para elas: dentro da sua barriga estão 2 nações. 2 nações que são conflituosas. E o restante da narrativa do Antigo Testamento mostra para a gente que de fato isso aconteceu. Mais para frente, Esaú é chamado de Edom, que nada mais é do que o vermelho. Talvez você, que viveu sua juventude na igreja, escutou por muito tempo pregações e retiros com base nessa passagem aqui, dizendo, né, não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Já ouviram assim, por essa linha da história? Mas na verdade o ensopado de Esaú não era de lentilhas, era um ensopado de feijões vermelhos. Pensa aí que negócio diferente. E porque ele trocou o seu direito de primogênito por um prato de feijões vermelhos, ele ficou então conhecido e visto como sendo o vermelho.
E de Edom, mais para frente, surge de fato uma verdadeira nação, que foram os Edomitas. E os Edomitas tiveram por muito tempo um inimigo em comum dentro do seu próprio povo. Todo momento eles estavam em briga com a nação de Israel. Quem era Israel? Israel era o povo descendente de Jacó. Mais para frente na narrativa você encontra um momento muito interessante onde Jacó luta com Deus, e daí é que vem a música, né? Jacó segurou o anjo, e eu não devia cantar. Eu tenho esse sonho de cantar, irmãos, um dia eu vou conseguir. Mas segurou o anjo e não deixou subir. Me dá minha bênção para depois você subir. Conhecemos a música, que trata da narrativa dessa história puramente e simplesmente. Depois disso, quando Jacó é ferido, mais à frente Deus muda o seu nome de fato para Israel. E então surge o povo de Israel a partir de Jacó e os edomitas a partir de Edom, que era Esaú. Esse conflito já estava desenhado e era o meio em que Deus conduziu a história, e foi assim até hoje, com nações divididas. Já tinha um conflito estabelecido naquele lugar, mas havia dois pais, Isaac e Rebeca, que poderiam ter tomado os caminhos ou dirigido a vida da sua família, de modo em que os pontos que nós veremos agora não fossem tão fortes dentro dos conflitos, mas por outro lado, nos ajuda a olhar, nos ler na história e enxergar essas questões. E a primeira dessas coisas é diferenças. Os conflitos aparecem De novo, os conflitos... Desculpa, gente, eu achei que estava nítido para vocês. Silão? Ah, moleque. Muito bem. Os conflitos aparecem nas diferenças. Meus irmãos, o jeito que esses dois meninos nasceram, e como o texto mostra para a gente, a escolha de vida deles, já era um para um lado e um para o outro. Eram dois irmãos completamente antagônicos um ao outro em tudo que eles fizeram. O primeiro era peludo, todo ruivinho. Por isso, Esaú. Por outro lado, depois o texto lá em Hebreus nos dá detalhes de que Jacó, por outro lado, tinha sua pele lisa. E o capítulo 27 mostra isso quando ele foi enganar o pai. Um era todo peludo, o outro era todo liso. Esaú era o cara da caça. Era o irmão que ia pôr o pé no barro e ia correr atrás dos bichos. Era o irmão que decidiu que o churrasco da família ia estar por conta dele. A picanha quem trazia era o Esaú. A fraldinha quem trazia era o Esaú. Era o cara da carne. Por outro lado, o outro irmão Jacó era o homem de ficar nas tendas. Jacó era o irmão de ficar dentro de casa. Era o que ficava no pé da mamãe. É o que não gostava de sair muito, de se sujar. Sabe aquele tipo de homem que quando está suado começa a ficar agoniado, precisa sair correndo para tomar um banho? Era esse. Um era sujo de lama, o outro era 5 banhos por dia. Um era de fazer o churrasco, o outro preferia ir atrás do legume. Um estava pegado ao pai, o outro estava pegado à mãe. Completamente diferentes. Puxa na sua memória, será que você não tem assim um irmão, uma irmã, um primo, que é nesse mesmo jeitinho? Você gosta de uma coisa, mas ele gosta da outra. Parece que é para provocar. Você gosta de fazer uma coisa, ele gosta de fazer outra coisa. Na família da Lê é impressionante, são 4 meninas e as 4 são diferentes. Cada uma gosta de uma coisa. Até aquelas que se assemelham um pouco nos gostos, tem um limite, porque chega um momento, está uma para o lado, uma para o outro lado. E o mais legal é como elas convivem com isso. Porque está na mesa do almoço, está todo mundo feliz, conversando, batendo papo, contando, atualizando a vida. Acabou o almoço, cada uma quer puxar um assunto diferente. E o resultado é que aquilo que estava todo mundo dando risada, daqui a pouco está todo mundo discutindo. Na minha cabeça, todo mundo discutindo. Você conhece como é a conversa das nossas irmãs.
Parece que uma senta do lado da outra para conversar com aquela que está lá do outro lado da mesa. Aí fica aquela conversa trocada. E, meus irmãos, eu sou limitado demais. Minha atenção vai embora rapidinho. Todas elas diferentes, eu já fico perdido. Daqui a pouco sai uma andando para um lado, uma para o quarto, uma fica na cozinha, uma vai para a sala, outra vai brincar com os cachorros. Não dá 5 minutos, elas estão todas juntas de novo, vivendo a partir das suas diferenças. Agora pense no contexto um pouco mais próprio dentro da sua casa. Não tem diferenças no seu contexto familiar, não? Não tem diferença de gosto, de preferência dentro da sua casa? Não tem o marido gosta de um prato, a esposa gosta do outro, mas tem um filho que prefere uma terceira coisa. Um gosta de ficar mais em casa, o outro gosta de sair. Lá em casa, quando a gente vai pedir alguma comida, eu gosto de pedir para comer na minha casa, no meu conforto, no meu silêncio, de boa, assistindo a minha série. A Lê gosta de comer coisa de fora, mas para ela tem que ir lá no restaurante para ficar lá comendo e voltar para casa, porque no fim das contas, no restaurante a louça não é nossa. Os outros vão lavar. São preferências. E como é que a gente vive com as diferenças? Eu não sei quem foi o endemoniado que ensinou para a gente que as diferenças nos tornam inimigos. Você concorda comigo? Não sei quem inventou e quem colocou na nossa cabeça, e a gente se permitiu acreditar, que diferenças são sinônimos de guerras. Diferenças é sinônimo de afastamento. Diferença é sinônimo de você ficar para lá e eu fico para cá. Quem disse que a gente não pode conviver com diferente? Se o mundo fosse feito de gente igual, seria insuportável. Se uma igreja fosse composta por pessoas que têm exatamente o mesmo gosto, seria a igreja mais chata do mundo. Uma família composta por pessoas que não pensam diferente, é uma família estática. Porque no fim das contas, diferenças abrem a nossa mente para ver o que a gente não enxerga do nosso ponto de vista. A ponderação de uma pessoa da nossa família, que pensa diferente da gente, abre um campo para que a gente tenha novas ideias, para que a gente enxergue novos campos, para que a gente viva novas experiências. Diferença é tão somente diferença, se a gente tiver com a cabeça no lugar. Quantas guerras você já trilhou? Ou quantos problemas e quantas brigas você já começou na sua casa, simplesmente por ser intolerante às diferenças? Quantas vezes você se afastou de pessoas que cresceram com você, porque você entendeu que dentro da sua cabeça de dono da verdade e da razão, não dá para eu viver com aquele que é diferente de mim. Tem uma musiquinha que eu vou cantar com todos os casais de noivos que forem fazer o nosso curso pré-nupcial. Já disse para vocês, Emily e Gabriel, se prepara, vocês são os próximos. Eu não aceito fazer nenhum casamento que eu não tenha tido uma caminhada com os noivos antes. E tem uma musiquinha que a Lê canta na escola dela, que é muito bonitinha. Quer cantar comigo? Não, tá bom. É muito bonitinha. Você tem a sala de aula reunida, os bebês reunidos. Aí chega lá a professora e chama, né? É a hora da música. Devia ter ensaiado para hoje. Que a professora diz lá, as crianças levantam, uma olha para a outra e canta: Bom dia, amiguinho, como vai? Vão cantar? Então vai. Bom dia, minha igreja, como vai? Tem que falar, eu vou bem. Eu vou bem, né, amor? Bem, é isso? Vamos de novo. Boa noite, né? Boa noite, minha igreja, como vai? Boa noite, minha igreja, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, minha igreja, como vai? Não dá para fazer o possível para sermos bons amigos? Não dá para fazer o possível para sermos bons familiares? É a paráfrase do que Paulo está dizendo. Deem preferências aos gostos uns dos outros. Vivam em paz com todos. Faça o bem a quem está perto de você. De preferência, os de casa.
E algumas traduções traduzem errado, dizendo como os da igreja, mas são os da sua própria casa. Viva bem com eles. Mas, pastor, tem diferenças que são complicadas de viver? De fato tem. Eu diria que dentro das diferenças, nós temos limites específicos. Uma pessoa que tem a fé diferente, mas que não suporta viver junto com a sua, você não precisa abrir mão da sua fé por causa dela. Você pode procurar meios, mas você não vai ser desrespeitado na sua casa. Da mesma forma que quando for assim na casa do outro, você vai sabendo que ele pode ter imagem, ele pode ter quadro, ele pode ter o que for lá dentro. Se você entendeu que dá para ir à casa dele assim mesmo, irmão, a casa é dele. A casa é dele. Vai. Se isso é impossível para você, não vá. Respeite a diferença ainda que a distância, mas não deixe os vínculos de relacionamento morrerem. Não deixe fechar a porta para você diante daquela pessoa. Saiba se impor com respeito e com amor. Quando eu e Helena nos casamos, tem parte da minha família que bebe e muito e parte da família dela que bebe muito. E nós fomos levar o convite de casamento a alguns primos, e quando eu levei para um tio meu, dizendo, olha, lá na festa eu já aviso, nós contratamos um bartender para fazer drinks sem álcool, que por sinal é muito gostoso. É suco, diferente, batido lá. Não tem álcool no nosso casamento, nós não vamos aceitar isso lá. E a gente ouviu gente dizendo, então eu não vou. E a nossa resposta foi, então não vá. Está tudo bem. E eles de fato não foram. E alguém vem perguntar para a gente, mas por que um dia só, um momento de festa, um almoço, você não pode liberar a bebida? Querido, por que é que você não pode passar um almoço sem beber? Para respeitar minha fé? Se para você não vale o esforço de deixar um almoço sem beber, não precisa ir para o meu casamento. E convivemos com pessoas que não foram. Continuamos conversando com eles até hoje. Mandamos foto do casamento para eles. Com o texto mais lindo do mundo. Você que fez parte da nossa família, agora nossas histórias se cruzam, olha que bonito que foi. Deus te abençoe. Pronto. Diferenças não são sinônimos de inimizade. Conviva, saiba conviver. E como se esses irmãos já não fossem tão diferentes assim, por natureza e pelo jeito que eles viveram, eles precisaram conviver com um outro problema, uma outra raiz de conflitos dentro da casa deles, que foram as divisões. Então, conflitos começam com diferenças, mas também aparecem nas Se você olhar o verso 28, de novo, do capítulo 25 que lemos, o texto de maneira muito clara, direta, mostra para a gente. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, era o homem do churrasco. Já Rebeca preferia Jacó, preferia o filho que estava dentro de casa com ela. Preferências que apareceram nesse momento. Agora me diz uma coisa, numa casa com pais divididos, como esperar que filhos não sejam divididos? Numa casa onde há o conflito entre papai e mamãe, naturalmente, entre os irmãos vai ter conflito também. Preferências, de alguma forma, são legítimas. Preferências vêm porque nós temos gostos diferentes, pensamentos diferentes. Mas como as diferenças não necessariamente precisam nos dividir, os nossos gostos também não precisam trazer divisão para onde nós estamos. As preferências não precisam ser 8 ou 80. E a raiz disso tudo aqui começa de uma forma bem simples, quando, por exemplo, Bruce Waltke, um dos eruditos mais respeitados do Antigo Testamento, ele traz à luz uma questão que é muito clara na profecia que Rebeca recebeu. Quando diz lá o texto de que o irmão mais velho servirá ao mais novo, no coração deles poderia já ter havido uma ruptura. Isaac preferia Esaú porque Esaú, no fim das contas, era o primogênito. Foi o que nasceu primeiro.
E na antiga aliança, no antigo Israel, o primogênito era alguém com muitos e muitos direitos sobre toda a sua família. Todo o desenho do Antigo Testamento mostra que os primeiros eram os responsáveis diretos por levarem o nome da família. Prosperidade no Antigo Testamento não era limitado a bens financeiros, mas tinha a ver com a longevidade que a sua família teria. Por isso que os textos lá no Novo Testamento, muito tempo depois, vão qualificar o povo que veio de Israel como sendo aqueles que serviam e adoravam a um Deus. Que Deus era esse? Era o Deus de Jacó, que foi o Deus de Isaac, que foi o Deus de Abraão. E o texto apresenta para a gente o caminho inverso, dizendo lá, por exemplo, Hebreus, né, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. É toda essa descendência que caminha para o mesmo lugar, que marcava um homem muito próspero. E se não fosse o primogênito, a família não ia seguir, a família não ia ter continuidade. Então o primogênito era alguém muito especial. E se você olha para trás da história de Isaac, a gente começa a encontrar os caminhos se cruzando, porque Isaac foi também o primogênito da aliança. Você se lembra que Abraão teve antes um filho com sua concubina, um vacilo que sua esposa deu, e aí surge uma criança, Ismael, que traz um outro povo, mas o filho da aliança de Deus com ele, o primogênito, era o próprio Isaac. E no fim das contas, o texto começa a dizer que Rebeca, esposa de Isaac, era uma mulher estéril. Com quem foi que aconteceu a mesma coisa? Casou-se com uma mulher estéril e não tinha filhos? O próprio Abraão. A história é parecida, os caminhos muito parecidos. O filho trilhando o caminho do seu pai e vindo a preferir aquele que era o mais velho. Mas, por outro lado, aquele que daria continuidade à linhagem dentro da aliança de Deus com Abraão era Jacó, era o mais novo. Então a mãe olhou dentre o perfil deles, se apegou ao menino que seria aquele que continuaria a sua linhagem. Então o pai preferia um por motivos, a mãe preferia outra por motivos, mas no fim das contas havia uma casa em conflito, filhos em conflitos, pais em conflitos e divididos. Até onde, graças a Deus, que esforço de concentração, vocês não têm ideia, que foi embora, meu Deus do céu. Sim, até onde é que as preferências tomam seu coração e influenciam nas decisões que você vai tomar? Até onde é que a preferência por um ou por outro, a preferência por um hábito ou por outro, vai dominar o seu coração a ponto de trazer para a sua casa e para a sua família um lar ou uma família dividida por conta das suas preferências? Há quem diga, num tema um pouco mais polêmico, de que em uma casa onde tem 2 filhos, não pode ter um preferido. O próximo patriarca que a gente vai ver, ele traz uma questão muito próxima, que foi José. Você se lembra, no começo do texto, dizendo que José tinha todos seus irmãos, mas o pai era bem chegado ao José. Em outro momento ainda, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, o texto vai dizer que um dia Deus entendeu que Saul não seria aquele que seria o rei de Israel, o protetor da aliança, e ele manda que um profeta, Samuel, vá até a casa de um homem e procure lá, dentre os filhos dele, aquele que seria o novo rei, aquele que tomaria o lugar de Saul depois. E aí o pai deles, que eu me esqueci o nome, Jessé, obrigado. Jessé vê lá no seu catálogo de filhos, que era filho pra caramba, e ele manda chamar um mais velho, o mais forte, vem para cá. Daqui a pouco vem o outro, vem o outro, vem o outro, a ponto de que Samuel diz, olha, você não tem mais nenhum filho aí. E aí o texto diz que se lembrou Jessé de que Davi estava lá.
no pasto, fazendo um trabalho que ninguém queria fazer, mas tinha um lá. Enquanto nós encontramos preferidos, nós também encontramos preteridos dentro dos relacionamentos bíblicos. E meus irmãos, como isso trouxe consequência para eles e como isso traz consequência para nós ainda hoje. Porque no fim das contas, você há de convir comigo que um filho preferido, ele tende a ser um filho mimado. Concorda comigo? Ele tende a ser um filho mais mimado. E é nessa hora que o irmão mais velho está pensando no irmão mais novo. Não é? O mimado. Aquele que tinha tudo. Aquele que recebeu de mão beijada. Aquele que viveu o que eu não vivi. Como eu ainda hoje chego na casa da minha mãe e falo: mãe, se fosse eu que tivesse feito isso, a senhora tinha dado uma chinelada na testa. Mas o Vinícius está aí fazendo o que ele quer. Esse é o nosso olhar, daquele que é o mimado. E meus irmãos, todo aquele que cresce mimado enfrenta diversas dificuldades por toda a sua vida. Porque quando chega no mercado de trabalho, não tem chefe que vai mimar o filhinho querido da mamãe. Quando se chega em faculdade, não tem professor que olha para a princesa da casa e entende que a princesa da casa vai ter uma nota maior, porque ela é a princesa da casa. Cria-se uma geração de homens e mulheres fracos. O que não significa que eles estão sentenciados a viver assim por toda a sua vida, mas o que eles vão sofrer para entrar no eixo é muito pior do que alguém que não recebeu esse tratamento. É um problema. Se torna problema nos casamentos. Porque o filho mimado não está disposto a ouvir da esposa que ele está errado. A filha mimada não está disposta a se submeter ao seu marido. Problemas. E hoje nós encontramos, muitas vezes, filhos mimados que não estão preparados para verem seus filhos recebendo caprichos ou recebendo coisas da idade deles que eles não receberam. Pense num cenário comigo. Uma sala de estar, uma criança de 2 anos, um pai, uma mãe, um tio e uma tia sentados no sofá. O menino de 2 anos que está aprendendo a andar, ele se prende no sofá e não consegue mais sair. E ele começa naturalmente a chorar. E o menino chorando, a mãe olha para o pai que estava perto e diz: tira o menino daí, vai que ele se machuca. E o pai, de mais de 30 anos, olha para a mãe e diz: não fizeram isso comigo, ninguém me ajudou quando eu tinha 2 anos, eu também não vou ajudar. Que adulto, hein? Que atitude paternal, resultado de um filho mimado, que enfrenta dificuldades. Por outro lado, um filho que é preterido dentro de casa, meus irmãos, carrega para sempre as marcas de não ter sido tratado da mesma forma que o outro. A dor da rejeição é gigantesca. Por algumas expressões, talvez você tenha vivido um pouco disso. Talvez você já tenha vivido uma questão de, para um é de um jeito, mas para você é de outro, de graça, simplesmente assim. É quando você recebe um peso muito maior do que outros recebem. É quando as cobranças para você são muito maiores do que foram para o outro. É de quando o outro tem direitos a coisas boas que você não pode ter, simplesmente porque você não pode ter. E a vida desses que são preteridos dentro de suas casas, elas também são difíceis, porque isso brota dentro do coração uma necessidade de autoafirmação, uma necessidade de autoconfirmação que é corrosiva dentro dos nossos corações. É por isso que tem muita gente a todo custo precisando de um elogio. E a gente olha pensando que foi mimado ou que quer ser mimado, mas na verdade é só um coração dizendo: eu preciso ser visto por alguém. E essas raízes estão em casa e trazem marcas. Porque ou ele caminha por esse lado de buscar o reconhecimento em algum lugar, e aquilo se torna o alvo da sua vida de forma inegociável.
Então ele brota toda a sua vida mergulhada no trabalho e não tem mais vida, porque ele precisa de uma autoafirmação que ele encontrou no trabalho. Ou isso é na faculdade, e a pessoa faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos na faculdade, porque o diploma na parede está dando a ele um senso de significado que ele nunca teve. Ou por outro lado, ele entende que a vida é isso mesmo, e o outro tem mais é que se lascar. Volta um pouco naquela mescla do mimado. Não fizeram para mim, eu vou fazer para os outros. Eu vou despejar amor sobre a minha esposa, ninguém despejou sobre mim. Eu vou ser um pai zeloso, um pai que tem, com o perdão da expressão, que eu não sei se é ruim ou não, mas que tem um filho nas rédeas, que é alguém duro, que é alguém firme. Mas eu não vou ser firme pela educação do meu filho. Eu vou ser firme porque foram comigo. E o dia que meu filho e minha filha vier me pedir um abraço, eu não vou dar porque não deram para mim. Por que eu vou dar para o outro? Percebe como os dois lados são destrutivos? O próprio Senhor já disse para nós. Jesus disse nos evangelhos, um reino dividido não prosperará. Uma casa dividida nunca prosperará. Uma casa separada por preferências, pelo gosto, dificilmente vai conseguir andar para algum lugar. E aí então ecoa na nossa mente o texto de Paulo, lá nos Colossenses. Eu queria que você abrisse esse texto comigo, por favor. Se você puder, folheie sua Bíblia comigo até a carta aos Colossenses, ou no seu aplicativo, enfim. Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao verso 14, mostra para a gente um olhar diferente, na verdade, mostrando que direção de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, cada um de nós, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. À medida em que o nosso coração se divide pelas preferências, nós perdemos esse elo perfeito, que é arraigado pela compaixão, pela humildade, mansidão, pela paciência uns com os outros. Um coração dividido gera uma casa dividida. Uma casa dividida vai gerar outras descendências também divididas. E esse não é o plano de Deus para as nossas famílias. Quais são os conflitos que você, até hoje, precisa lidar? Porque foram frutos de preferências. Quais são os conflitos que você começou na sua família? Frutos de preferências. Quem são as pessoas que te trazem um pouco mais de afinidade, que você tem preferido em lugar de outras pessoas? Pastor, não é legítimo eu ter pessoas que são um pouco mais, que eu olho para elas e de alguma forma eu tenho uma identificação maior? Não é problema nenhum. Quem não tem isso? A gente chega no ambiente, a gente chega na reunião de família, a gente chega no ambiente na igreja, tem pessoas que não é porque eu tenho algo contra o outro, mas eu tenho uma identificação. Seja um gosto, seja uma preferência, seja o time que eu torço, Palmeiras, em nome de Jesus, seja o gosto pelo café ali do lado comigo, enfim, seja qual for o motivo, seja a minha faixa etária, seja a época de vida, eu tenho algumas preferências naturais de identificação, mas não é porque eu me identifico com um que eu preciso virar as costas para o outro. Não é porque eu me encontro em um que eu preciso propositalmente me desencontrar do outro. Quase todo domingo você vai me ver pegando o café aqui e oferecendo café para o Eliseu, que nunca pega meu café.
Da mesma forma, ele vai puxar, ele vai para a água, vai para algum desse canto, mas ele nunca aceita o meu café. Então, eu acho que eu vou passar a ignorar o Eliseu a partir de hoje, até ele aceitar o meu café. Percebe como são coisas pequenas, mas que ao longo do tempo, e quando elas são plantadas no nosso núcleo familiar, elas se tornam em coisas muito maiores e que vão minando os nossos relacionamentos. Cuidado com as divisões por conta de preferências. Eu insisto em te dizer que esse ambiente de igreja é o melhor ambiente do mundo para você lidar com diferenças. Ele vai te moldar de um jeito que talvez você não espere. Preferindo banco ou preferindo cadeira, você continua aqui adorando seu Deus. A causa maior é Ele. E nós estamos todos juntos. Preferindo com ou sem esse banner aqui, você continua na igreja. Preferindo o ventilador ligado ou desligado, você continua na igreja. Em breve, se Deus quiser, nossa próxima questão será: com o ar ligado ou com o ar desligado? Você vai ter suas preferências, mas no fim das contas, tem um motivo especial pelo qual a gente não se mata pelas preferências aqui dentro. Porque nós entendemos que estamos num plano muito maior e que o centro de tudo isso é o nosso Deus e a sua palavra. Qual é a diferença disso para a sua família? Se o Deus que você adora aqui não for o da sua família, você tem um problema. Concorda comigo? Se você não puder ser tolerante na sua família, você também vai ter um problema, como vai ter aqui se for também. Preferências temos todos nós, que também não precisam ser causas de divisões. Não permita que a sua casa seja um lar marcado por divisões. Quem semeia divisão, leva a divisão para onde vai. Tome cuidado com isso. Preste atenção. Amém? E por último, os conflitos aparecem também nas nossas escolhas. Então, os conflitos aparecem nas escolhas. A última parte do texto é essa história que a gente talvez tenha conhecido de forma maior. É quando chega Esaú e ali ele vai e troca o seu direito de primogenitura, e é praticamente impossível você não ter conhecido esse texto. Mas, dentre tudo aquilo que você já ouviu sobre isso aqui, eu queria te propor que você olhasse pelo menos por 2 outros pontos, ou 2 lições que são extremamente importantes para nós, e que nos levam a evitar conflitos. A primeira delas é o seguinte: quando a gente olha para o texto num olhar superficial, a gente imagina que Esaú chegou de um dia de procura das suas questões todas lá, e ele estava literalmente morrendo de fome. Uma vez, inclusive, eu li num livro infantil, uma apostila para crianças, que Esaú teria ficado 7 dias em caça e não achou nada. Problema disso, o texto não fala nada disso. Esaú saiu para caçar um dia, não conseguiu caçar nada, voltou para casa. Quem é que ia estar morrendo numa condição dessa? Pensa comigo. Dificilmente. Concorda? Dificilmente alguém vai estar morrendo numa situação dessa. E quando você olha para o texto, especialmente para a segunda parte dessa história, quando ele vai dizer: me dê agora para eu comer, me deixe comer isso aí que você está cozinhando, esse negócio vermelho, ele usa uma expressão que no hebraico se capta perfeitamente. Ele está dizendo: dê-me essa porcaria agora. E há uma expressão chamada hitpael. Que nome bonito, né? Hitpael. O que é isso? É toda vez que um verbo de uma ação, obviamente, verbo de uma ação, aparece no seu formato imperativo, que é hoje, já, agora, nesse momento. É sem sombra de variação. É a mesma linguagem que Deus usou para falar com Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes. É agora, é uma ação direta. E é isso que o Esaú está fazendo com Jacó. Me dá para comer esse negócio agora, porque eu quero agora. O problema de Esaú não foi estar morrendo de fome. O problema de Esaú foi a pressa de tudo para ontem. Foi um homem intempestivo, que não conseguiu esperar para tomar as suas decisões e as suas escolhas. Foi um homem imediatista,
Um homem que simplesmente porque queria, naquele momento e daquele jeito, que ele toma a sua decisão de trocar o seu direito de primogênito por um prato, porque ele queria comer naquele momento. Percebe as diferenças que ficam na nossa cabeça da história? No fim das contas, é um homem que quer tudo para ontem. Não importa o custo da minha decisão. Eu escolho que tudo tem que ser agora, do meu jeito, na minha hora, no meu momento, e é agora que vai ter que ser. Seja honesto com você e quantas vezes você comprou brigas e conflitos na sua casa, porque tinha que ser agora, do meu jeito. Quantas escolhas erradas você fez, porque tem que ser agora. Se não for do meu jeito, não vai ser para ninguém. Tem que ser como eu quero. Quantas vezes esse imediatismo deu uma rasteira em você e fez você colher grandes consequências passado um tempo, porque você quis tudo para ontem e tudo para agora. A confusão que começou nesse momento veio por conta do imediatismo. Por outro lado, a gente olha para Jacó como sendo aquele que trouxe, a comida para o seu irmão e falou, então me vem aí. Mas o errado é só o outro imediatista. Ele foi um vacilão. Jacó, mais ou menos. Mas, meus irmãos, vamos convir uma coisa. Quem é que vê um irmão, um parente, precisando comer e fala, eu te dou agora, do jeito que você quer, mas você vai me dar seu direito de primogênito? Quem é um homem, uma mulher de caráter, que se aproveita do momento de fragilidade do outro para conseguir aquilo que queria? Pense de novo na sua casa, na sua família, no seu contexto. Quantas vezes não tentaram passar a perna em você? Talvez você tenha tido a bênção de nunca viver esse movimento na sua família. Glória a Deus por isso. Mas a gente já viu muito. Quer ver isso acontecer? Deixa o vovô ou a vovó bem de vida, cheio de patrimônios, e morar na glória com o Senhor. Espera chegar um oficial dizendo assim, tinha um testamento aí, um testamento que foi deixado para você. Aí você vai ver a divisão da casa, a divisão do carro, a divisão da casa da praia, a divisão da conta bancária do vovô e da vovó. Porque quando isso acontece, aí eu quero ver. A primeira bambeada que o outro der, eu passo a perna nele, porque vai vir para mim essa herança aí. Eu conheço muito de perto a história de um rapaz, de uma pessoa na sua família que montou um testamento e deixou o seu carro para uma pessoa específica. Deixou para um dos seus netos. E aí, os tios desse rapaz descobriram que o vovô estava deixando o carro para o neto. E começou uma chuva de visita na casa de vovô para dizer que o neto não presta. Esse aí ele não quer trabalhar. Ele não quer nada na vida. O senhor vai dar de mão beijada? O senhor vai ceder de mão beijada para ele? Não, esse aí é preguiçoso. Esse aí, o pai dele lá, e pai dele você conhece, seu filho. O pai dele não é muito bom na cabeça, não. O velho vivo. E a galera brigando pelo testamento do avô vivo. É nesses momentos em que as falhas de caráter começam a aparecer e os desvios que não deveriam estar na nossa família começam mais uma vez a trazer conflito, conflito, conflito e mais conflito no meio das nossas famílias. Deus já tinha dito a Rebeca que Jacó seria aquele que levaria a linhagem. Ele já sabia que seu irmão mais velho ia servir ele. Já estava resolvido. Já tinha sido profetizado. Vinha acontecer pelos meios de Deus. Mas a hora que aparentemente há uma oportunidade, aí o Jacó olha para o irmão e fala, então vende para mim. E ele foi tão astuto na sua venda, que se você olhar aí na sua Bíblia, muito provavelmente a palavra que esteja aí é, então jure-me que você vai me vender o seu direito.
Porque no Antigo Testamento, juramento tinha mais valor do que papel assinado. Quem dera a gente reherdasse esse tipo de cultura para a gente. Não, onde a palavra do homem vale como alguma coisa, a palavra da mulher vale como alguma coisa. O juramento para sua época valia mais do que um contrato assinado e registrado no cartório. Então eu te dou, mas eu vou aproveitar essa brecha de um jeito que você não tenha como voltar atrás. E as escolhas perpetuaram de maneira extremamente ruim para essa família. Porque o capítulo 27 depois vai mostrar para mim e para você de que Isaac está quase morrendo. E nesse quase morrer, ele manda chamar um filho para dar a bênção da continuidade da aliança. Quem deveria ser o filho? Quem deveria ser o filho? Jacó. O Esaú não vendeu? A palavra não vale? Eu vou abençoar o meu filho antes de morrer. Chamo Jacó, o outro vendeu. Vacilou. Vacilou, perdeu. O bobo não sou eu, dizia meus amigos de adolescência. Quem é que Isaac manda chamar? Esaú. Chama o Esaú para vir aqui. Eu vou escolher passar por cima do caminho que está estipulado. E em última instância, eu vou passar por cima do plano de Deus que eu já conheço. Porque eu sei que o mais velho vai servir o mais novo. Mas quem sabe, a Rebeca não estava lá muito bem não para ouvir isso aí de Deus. Chama o Esaú porque eu quero abençoar ele. E aí Esaú sai para pegar uma caça. E nessa saída para a caça, vem quem no lugar dele? Jacó. Para tomar a bênção, seu irmão. Jacó fez ali um bem bolado, porque o outro era peludo, ele era liso, aquela coisa toda, veste uma capa, vai lá, engana o pai. Quem é que vestiu o Jacó para ir enganar o papai? Mamãe. Meu Deus do céu. Jacó era o filho da promessa de Isaac, mas ainda sendo, preferiu burlar o sistema para alcançar aquilo que já era dele. Meu irmão, talvez isso aconteça com a gente também. Talvez a gente já saiba aquilo que vai ser nosso, a gente já tenha estabelecido aquilo que vai ser nosso. Mas a pressa de alcançar custa nada. Jura aí para mim que é meu. Tudo bem, mamãe, papai vão morrer um dia, mas jura para mim que a casa vai ficar para mim. E eu juro para você que o carro vai ficar para você. Engana aí. Eu sou filho de pastor, não vou ter herança não, mas talvez você tenha. Você se atente com isso aí. Minha oração é para não herdar boleto de dívida, né? A gente brinca, se Deus quiser. Mas em outras situações isso acontece também. Quando você dentro da sua casa, papai disse que não, mas mamãe chega no ouvido para dizer, pode ir lá, mas não conta para ninguém. Ou quando é o contrário, mamãe mandou eu comprar tal coisa, e chega papai e diz, mas não vai não, deixa comigo, deixa que eu faço. Hoje esse problema diminuiu, né? Mas o telefone está tocando, é cobrança. Papai, estão te procurando da empresa X. Não, fala que papai não está não. Fala que mamãe não está não. Isso que parece ser uma coisa completamente inofensiva, daqui a pouco se transforma em outras questões muito maiores. Porque nós estamos ensinando a tomar escolhas que não agradam os caminhos de Deus. E no fim das contas, a consequência vai voltar para dentro da nossa casa, em forma de conflitos por conta das escolhas. Não somente preste atenção nas escolhas que você toma, como também preste atenção em como você está ensinando os outros a falar. Preste atenção em como você está ensinando seus filhos a responder. Preste atenção em como você está ensinando os seus netos a lidarem com os problemas que eles têm. Porque no fim das contas, pode voltar para você. E pode contaminar a vida do outro. E não tire isso do seu coração. Conflito gera conflito. Desgraça traz desgraça. Você, apesar de conviver com conflitos, não precisa ser um incentivador deles. Apesar de lidar com tensões em relacionamentos, você não precisa ser o provocador dessas tensões.
Deus te chamou para conservar os laços do amor dentro da sua casa, pela paciência, bondade, amabilidade, compaixão, a ponto de suportar. É chato? Suporta. É difícil? Suporta. Está impossível? Vai pescar, vai orar, sei lá. Dá um jeito. Afasta um pouquinho, mas não tira da sua presença. Gerencie os seus conflitos. Não permita que eles entrem na sua casa para dividir a sua casa. Faça as escolhas que Deus espera que você faça. E a sua família, ainda que imperfeita, vai poder dizer como Josué disse. Somos imperfeitos, temos muitos problemas, tem coisa acontecendo, mas a gente decidiu, nós vamos servir ao Senhor. Nossa questão é isso aqui. A gente tem conflito, mas na nossa casa o que reina é a paz de Deus. E a gente vai lidar com nossos conflitos. A gente pode querer começar a dividir, mas quando começar a dividir, eu vou me lembrar, eu sou servo de Deus, e eu estou na casa de servo de Deus. Bora servir a Deus. E segue o jogo. Que Deus te ajude nos conflitos que você tem hoje. E que Deus te permita viver um momento de não vivê-los mais. Pelo menos não os mesmos. Se for para errar, erre diferente. Não caia na mesma coisa. Amém? Amém? Se você puder, fique de pé, por favor. Vamos orar mais uma vez. E que nesse momento você coloque sua vida e seu coração diante do Senhor. Que você traga memória, se você puder, feche seus olhos nesse momento. Tente trazer à sua memória os conflitos que você está enfrentando agora. Se você conseguir, tente trazer no seu coração não apenas os conflitos, mas talvez esses desencontros de relacionamento ou essas tensões relacionais que você precisa conviver com elas. Traga à sua mente o parente que você evita de ficar perto. Traga à sua mente aquela pessoa que você sabe que quando chegar vai dar trabalho. E à medida em que você trouxer-los à sua mente, peça que o Senhor dê misericórdia para tratar com essa pessoa. Peça que o Senhor te dê caminhos e estratégias para que você conviva melhor. Peça que o Senhor te mostre o caminho para que as suas diferenças, para que as suas escolhas e para que as suas preferências não sejam uma pedra de tropeço dentro da sua família. Ó Deus, o Senhor que nos conhece muito melhor do que todos nós, Pai. O Senhor conhece as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades relacionais, Pai. O Senhor conhece as preferências que pulsam no nosso coração e que nos levam a separar daquele que é diferente, Pai. O Senhor conhece as diferenças que nós olhamos como sendo causas de separação de fato, Pai. O Senhor conhece as escolhas erradas que nós já tomamos ou que nós estamos para tomar, em nome de alguma coisa que nem vale tanto assim, Pai. Ó Deus, mas que pelo Teu amor derramado sobre nós, como a Tua palavra nos garante que encontraremos quando buscar, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor renove o nosso coração de amor por aqueles a quem nós nos afastamos, Pai. Que o Senhor nos renove o coração de perdão em relação àqueles que já nos feriram por tudo aquilo que nós ouvimos aqui, Pai. Que o Senhor traga esse amor que é o elo tão perfeito, Senhor, às nossas relações. Que o Senhor renove esse amor para que nossa casa seja um lugar de bênção, de paz, de harmonia, e não um lugar de conflitos, de guerras, de gritos, e inclusive de indiferença com algumas pessoas, Pai. Ó Deus, o Senhor também conhece aqueles pontos que nos separam, porque de fato não dá para conviver. Seja por conta de religiões separadas que não reconhecem ao Senhor, seja por conta de hábitos que nós não conseguimos aprovar, seja por conta de condutas que nós não aceitamos. Ó Deus, que o Senhor comece uma obra, Pai, maravilhosa em nossas famílias, e que essas coisas possam ser quebradas no tempo certo.
Que essas coisas possam passar por transformação no momento devido, Pai. Mas que o Senhor produza em nossas famílias histórias de famílias imperfeitas que se reconectam, não importa o quanto tempo passou. Cuida, Senhor, dos nossos corações, para que nós não nos desviemos assim como Esaú e Jacó se desviaram. Traz, Senhor, às nossas mentes a Tua palavra em todo o tempo, para que a gente aprenda a discernir as escolhas que nós devemos fazer. E que ao honrarmos ao Senhor, o Senhor honre também nossas famílias. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e transforma as nossas imperfeições em bênçãos para cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada por Ti, Pai. Que o Senhor cuide de cada passo nosso. E que com alegria possamos perceber, não importa a circunstância, que o Senhor continua conosco em todo o tempo, Pai. Assim oramos pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua semana seja uma semana abençoada, meu irmão. Vá com Deus. Passa na cantina, que temos cantina hoje. Aproveite e abençoe nossa cantina lá. E dê um abraço em quem está perto de você. Desejo uma boa semana aí em nome de Jesus. E até mais.